O Brasil só é bom no futebol masculino. A frase veio acompanhada de um sorriso de desprezo e uma banana, estendida pela capitã espanhola Cristina Valdés para a atacante brasileira, Lívia Andrade. Aconteceu segundos antes da semifinal do torneio europeu feminino, em Sevilha, diante de um estádio que fervia em vermelho e amarelo, com a seleção brasileira sendo a única convidada não europeia. As câmeras principais não pegaram o sussurro, mas um fotógrafo atento, posicionado no ângulo certo, captou o gesto. O apito inicial ainda não havia soado, mas o que aconteceu nos 90 minutos seguintes calou o mundo inteiro. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Nota: por questões de privacidade e direitos de imagem, todos os nomes de jogadoras e locais específicos foram alterados, mas a essência e os fatos centrais da história são 100% reais. Você vê a cena em câmera lenta, a mão de Lívia parada no ar, se recusando a aceitar o presente. Vê o sorriso de Valdés, a arrogância de quem se sente intocável em casa, jogando diante de sua própria torcida. Você já se sentiu subestimada, diminuída ao ponto de querer explodir ali mesmo, mas saber que não podia? Alguém já usou um estereótipo sujo, uma ofensa racial ou sexista, para tentar definir quem você é e o que você é capaz de fazer? Como é carregar o peso de um país inteiro nas costas, sabendo que sua resposta não pode ser com as mãos, não pode ser com um grito, mas tem que ser com os pés, dentro das quatro linhas? Esta não é só a história de Lívia Andrade. É a história de todas nós que já fomos julgadas pela capa, pela cor, pelo sotaque ou pelo gênero, antes mesmo de termos a chance de mostrar nosso talento. Hoje você vai ver como a resposta mais devastadora para o preconceito não vem da boca, ela vem da genialidade. Lívia Andrade não deveria estar ali, pelo menos não segundo as regras não escritas do futebol feminino de elite europeu. Aos 24 anos, ela era a anomalia. A atacante brasileira, negra, vinda da periferia de São Paulo, não tinha o pedigree das academias multimilionárias da Espanha ou da Alemanha. Ela cresceu no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O primeiro campo dela não foi um gramado sintético irrigado, com vestiários climatizados. Foi o asfalto irregular da rua de casa, onde os gols eram marcados por 2 chinelos velhos. A primeira bola dela não foi uma Jabulani oficial, foi uma bola de meia costurada pela avó. Ela era rápida, assustadoramente rápida, mas não era só isso. Lívia tinha o que os olheiros chamavam de inteligência de rua, uma capacidade de improviso, de encontrar soluções onde parecia não haver saída. Era o futebol arte, a ginga, algo que não se ensinava em centros de treinamento europeus. Era algo que nascia da necessidade, da falta de estrutura. Enquanto as jogadoras espanholas eram produtos de um sistema que investia milhões de euros na categoria de base feminina, Lívia era produto da teimosia. Da teimosia dela, da mãe dela, que lavava a roupa para fora para pagar a passagem de ônibus para o treino, e da primeira treinadora dela, que vendia bolo de pote para comprar os uniformes do time. O contraste no túnel de Sevilha era gritante. Os uniformes espanhóis eram de última geração, desenhados para a máxima performance, repletos de patrocínios de ponta, bancos, companhias aéreas, marcas de material esportivo globais. O uniforme brasileiro era mais simples, com menos patrocinadores, visivelmente um material inferior. O Brasil estava ali na garra, na força de um time feito à base de resistência. As chuteiras espanholas eram coloridas, modelos recém-lançados. A de Lívia era a mesma que ela usava há 6 meses, preta, básica, já gasta nas travas, remendada com um pedaço de esparadrapo na lateral, um presente da mãe após ela ter sido a artilheira do campeonato estadual. Lívia não era barulhenta. Ela não era do tipo que provocava ou respondia em campo.
Ela tinha uma serenidade que, ironicamente, assustava as adversárias. Uma calma fria, ela sabia desde pequena que para ela a luta seria o dobro. Ela teria que ser 2 vezes melhor, 2 vezes mais rápida, 2 vezes mais profissional, apenas para ser considerada boa o suficiente. Ela não era só a camisa 7, ela era a prova viva de que o futebol feminino brasileiro existia e resistia, mesmo sem investimento decente, mesmo sem cobertura da mídia, mesmo sem o respeito que merecia. E agora ela estava ali, na casa das adversárias, carregando não só um time, mas a honra de milhões. Quantas vezes disseram que o seu tempo já passou? Ou que aquele lugar, aquela sala de reunião, aquele cargo de chefia não era para você? Lívia congelou quando Cristina Valdez estendeu a banana. O sorriso da espanhola era condescendente. O sussurro foi claro. Um presente. Ouvi dizer que no Brasil vocês só são bons no futebol masculino. O insulto era duplo. Era o racismo explícito da banana, um gesto vil e recorrente no futebol europeu contra jogadores sul-americanos e africanos. E era o sexismo, a tentativa de diminuir a seleção feminina inteira, de colocar todas elas na sombra dos homens. Valdez era a estrela da Espanha, a rainha, capa de revistas, rosto de campanhas publicitárias. Ela se sentia intocável. Lívia não pegou a banana, ela não recuou. Ela apenas encarou Valdez, um olhar que durou 3 segundos, mas que pareceu uma eternidade. Um olhar de uma raiva fria, profunda, histórica. Ela apenas balançou a cabeça negativamente, deu as costas e foi para a sua posição. Valdez riu, jogou a banana na lateral do campo, como se fosse lixo, e se virou para a sua equipe. O estádio, em sua maioria, não entendeu o que aconteceu. Mas a mensagem foi dada. O apito inicial soou e o inferno começou. O estádio Ramon Sánchez Pizjuán não era apenas hostil, era cruel. A Espanha, jogando em casa, empurrada por 40 mil vozes, partiu para cima. E a Espanha jogava. Ah, como jogava! O tic-tac feminino era sufocante. A bola não parava, passes rápidos, triangulações, inversões de jogo. O Brasil corria atrás de sombras. A seleção brasileira parecia nervosa, acuada. O incidente antes do jogo tinha claramente pesado. E então, o pior. A cada vez que Lívia Andrade, a única jogadora negra em campo pelo lado brasileiro, tocava na bola, o som mudava. Não eram mais apenas vaias ensurdecedoras. Eram grunhidos, sons guturais, vindos de setores mais fanáticos atrás do gol, imitações de macaco. O som ecoava, claro, inconfundível. Você acha que ela não ouvia? Cada som daquele era uma facada. Cada vez que ela dominava a bola, o coro aumentava. As jogadoras espanholas em campo não faziam nada. O juiz não parava o jogo. O protocolo contra o racismo, tão bonito no papel, era ignorado. Lívia tentava se concentrar, mas seus olhos marejavam de raiva. Ela limpava o suor que se misturava com a lágrima que ela não deixava cair. Ela aprendeu cedo a transformar veneno em combustível, mas a dose daquela noite era quase letal. Quando foi a última vez que riram do seu esforço, mesmo você estando visivelmente no seu limite? A treinadora brasileira, Marta Figueiredo, uma lenda que viu o pior do descaso com o futebol feminino nos anos 90, gritava da lateral. Ela não gritava tática, ela gritava apoio. Deixa eles fazerem barulho! Não escuta, Lívia! Foca no jogo! A resposta é no gol! A resposta é com a bola! Foca no gol! Mas era difícil. O Brasil não conseguia passar do meio-campo. A Espanha era um rolo compressor. E Cristina Valdez, a autora da ofensa, jogava como se flutuasse. Ela era a maestrina daquele massacre técnico, distribuindo passes, comandando o time. Ela parecia se deliciar com a pressão que a torcida impunha sobre Lívia. E então, aos 38 minutos do primeiro tempo,
o inevitável aconteceu. A Espanha pressionou a saída de bola brasileira. A nossa zagueira, pressionada por duas, tentou um passe longo para a lateral, mas o passe saiu fraco. A meia espanhola interceptou e, de primeira, enfiou a bola para Cristina Valdés, que se infiltrava na área. A goleira brasileira saiu no desespero para fechar o ângulo. Valdés não teve pressa. Com o estádio já gritando gol, ela olhou para a goleira adiantada e, com uma categoria fria, deu um toque sutil por cima. A bola viajou em câmera lenta e morreu no fundo da rede. 1-0 para a Espanha. O estádio explodiu em um rugido ensurdecedor. Valdés correu para a bandeirinha de escanteio, exatamente onde os gritos racistas eram mais altos. Ela não fez um gesto de "fala muito". Ela fez pior. Ela parou, colocou as mãos na cintura e sorriu, o mesmo sorriso de desdém da cerimônia. Ela procurou Lívia no campo e apontou para ela, depois apontou para o placar, como quem diz: "Eu avisei. O lugar de vocês é esse". Para o time brasileiro, foi um soco no estômago. Aquele gol não era só um gol, era a confirmação do estereótipo. Era a banana vencendo. Era a frase "vocês só são boas no masculino" ecoando no placar eletrônico. O time sentiu. O desânimo era visível. A Espanha, por outro lado, cresceu. Elas pareciam maiores, mais rápidas, mais confiantes. O Brasil estava quebrado. Você já pensou em largar tudo? Em desistir no meio da batalha, não por falta de força, mas só para parar de doer, só para o barulho finalmente parar? Os últimos 7 minutos do primeiro tempo foram um suplício. O Brasil não se encontrava mais, a bola queimava no pé. As jogadoras espanholas, sentindo o cheiro de sangue, começaram a zombar, davam passes de calcanhar. A torcida espanhola, em êxtase, cantava "olé" a cada passe trocado. O som das imitações de macaco havia parado, substituído por algo ainda mais doloroso, o som da humilhação técnica. O juiz, finalmente, apitou o fim da primeira etapa. A caminhada para o vestiário foi em silêncio absoluto, um silêncio pesado, de derrota, de humilhação. Você podia ouvir apenas as travas das chuteiras batendo no concreto do túnel. As jogadoras brasileiras andavam de cabeça baixa. Algumas, as mais novas, choravam baixo de raiva, de frustração. Outras olhavam para o nada, ainda processando o que tinha acontecido. Lívia andava por último, o rosto uma máscara impenetrável de fúria contida. Elas entraram no vestiário e desabaram nos bancos. Ninguém falava nada. A treinadora Marta Figueiredo entrou logo depois. Ela não gritou, ela não jogou garrafas d'água no chão. Ela olhou para aquele cenário de devastação, pegou o quadro tático e o jogou no chão com força. O estrondo fez todas levantarem a cabeça, assustadas. Marta esperou o silêncio. E então foi Lívia quem se levantou. Ela não estava chorando. Seus olhos, vermelhos de raiva, queimavam. Ela foi até o centro do vestiário e sua voz saiu baixa, mas cortante como uma navalha. Ela olhou para cada uma das companheiras. Ela disse que hoje elas não estavam jogando só por elas. Elas não estavam jogando só pelo Brasil. Elas estavam jogando por cada menina que já ouviu que futebol não era para ela. Por cada mulher que teve que engolir o choro diante de uma ofensa sexista. Por cada pessoa negra que já foi diminuída por um gesto covarde e teve que ficar calada. Ela bateu no próprio peito, disse que eles lá fora deram veneno, que eles riram da cor dela, que eles imitaram animais, que eles nos deram uma banana e disseram que nosso lugar era na sombra dos homens. A voz dela embargou pela primeira vez, mas não quebrou. Ela respirou fundo. Ela olhou para a porta do vestiário, de onde já dava para ouvir o estádio voltando a gritar, esperando pelo segundo tempo, esperando pelo fim do massacre. E ela terminou. Eles nos deram veneno. No segundo tempo nós vamos devolver com futebol. Eles querem nos calar? Então a gente vai fazer esse estádio inteiro ficar em silêncio. O time inteiro se levantou como um só corpo. O choro tinha secado, a dúvida tinha sumido,
O que restava era uma raiva fria, concentrada. A semente da virada estava plantada. O que aconteceria naqueles 45 minutos finais não era mais sobre esporte, era sobre história. E se a sua melhor versão, a sua resposta mais forte, aquela que cala os críticos e muda o jogo, ainda nem tivesse começado, elas saíram do túnel antes mesmo do time espanhol. Não houve conversa, apenas uma troca de olhares determinada. Quando pisaram no gramado de Sevilha para o segundo tempo, o estádio as recebeu com a mesma cacofonia de vaias e zombaria. A seleção espanhola entrou logo depois, trotando, confiante, Cristina Valdés com o mesmo sorriso de quem já contava os minutos para a final. Ela olhou para Lívia, mas Lívia não olhou de volta. O foco dela estava na bola, posicionada no círculo central. O apito soou, o Brasil não esperou. Foi como se uma represa tivesse estourado. A raiva contida no vestiário se transformou em pressão alta, em marcação agressiva. O time brasileiro, que no primeiro tempo parecia acuado e reativo, agora mordia. A Espanha, acostumada a ditar o ritmo, foi pega de surpresa. O tic-tac não fluía mais. A cada passe espanhol, havia duas brasileiras fechando o espaço, disputando a bola como se fosse a última refeição. A torcida, que esperava um segundo tempo de olés e administração, ficou tensa. O som das vaias aumentou, mas agora era um som de nervosismo, não de superioridade. Marta Figueiredo, a treinadora, era um dínamo na lateral. Ela não parava de gritar. Encurta! Não deixa pensar! Sobe a linha, Jéssica! Pressiona a Lívia! A Espanha tentava sair jogando pela lateral, mas a marcação brasileira era sufocante. Aos 10 minutos do segundo tempo, a volante espanhola tentou inverter o jogo com um passe longo para a direita. Jéssica Moreira, a incansável camisa 8 do Brasil, leu a intenção. Ela se esticou toda, interceptando o passe de cabeça. A bola sobrou no meio-campo. Antes que ela caísse, Jéssica emendou um lançamento em profundidade, rasgando a linha de defesa espanhola exatamente como haviam treinado. A bola viajou no espaço vazio e Lívia Andrade disparou. Foi uma explosão. A velocidade dela, que no primeiro tempo estava contida pela tática e abalada pelo racismo, agora estava livre. Ela arrancou no exato momento do passe. A zagueira central espanhola, considerada uma das mais rápidas da Europa, olhou para o lado e só viu um vulto amarelo passando. A segunda defensora tentou fechar o carrinho, mas Lívia, com um toque sutil, mudou a direção da bola, tirando-a do alcance da espanhola como se ela fosse um cone de treinamento. A goleira saiu em desespero, abrindo os braços, tentando diminuir o ângulo. O estádio prendeu a respiração. 40 mil pessoas pararam de gritar. Lívia não diminuiu a velocidade. Ela não olhou para a goleira, ela fuzilou. Um chute cruzado, seco, violento, que estufou a rede lateral antes que a goleira pudesse completar o movimento de queda. Gol. 1-1. O estádio de Sevilha não silenciou, ele congelou. Foi um silêncio pesado, incrédulo. O som da bola batendo na rede ecoou como um tiro no vazio. As jogadoras espanholas pararam, mãos na cintura, olhando umas para as outras. Lívia não sorriu. Ela não correu para a câmera. Ela não gritou. Ela continuou correndo em direção à bandeirinha de escanteio, justamente o setor de onde partiam os piores insultos racistas. Ela parou abruptamente, virou-se para aquela arquibancada, olhou diretamente para eles e ergueu o punho direito cerrado em direção ao céu. O punho de Tom Smith e John Carlos. O punho da resistência. A câmera de transmissão focou em seu rosto. Uma lágrima solitária, que ela segurou o jogo inteiro, finalmente desceu. Não era uma lágrima de tristeza. Era raiva, libertação e orgulho. O banco brasileiro invadiu o campo. Aquele gol era a resposta. Aquele punho erguido era a declaração. O silêncio da torcida espanhola foi a primeira vitória da noite. O jogo, que estava tenso, tornou-se uma batalha campal. O gol de Lívia não apenas empatou o jogo, ele feriu o orgulho espanhol.
A Espanha, agora humilhada em casa, partiu para cima com uma fúria descontrolada. O tic-tac foi abandonado em favor de uma pressão física, às vezes violenta. Cristina Valdés, que até então jogava com superioridade, agora jogava com raiva. Ela começou a caçar Lívia em campo. Cada dividida era uma pancada. O jogo ficou feio, travado no meio-campo, com faltas duras de ambos os lados. A torcida espanhola acordou do choque e voltou a vaiar, agora com ódio. Eles sentiram que o jogo estava escapando. A treinadora Marta Figueiredo gritava para o time não cair na provocação. Cabeça fria, eles querem que a gente perca a cabeça. Joga com a bola! A Espanha pressionava. Faltavam 15 minutos para o fim do tempo normal. O cansaço era visível, especialmente no time brasileiro, que não tinha a mesma estrutura de preparação física e rotação de elenco. As pernas pesavam. A Espanha teve sua grande chance em um escanteio cobrado com veneno. A bola viajou para o segundo poste. A goleira brasileira saiu mal. A bola sobrou limpa para Cristina Valdés, a mesma da provocação. Ela subiu sozinha, absoluta, o gol estava aberto. Ela testou com força para baixo, como manda o manual. A bola explodiu no travessão. O estádio gritou em uníssono. A bola voltou para a pequena área e a zagueira brasileira, no puro reflexo, deu um chutão para a lateral, aliviando o perigo. Valdés socou o gramado incrédula. Ela correu para a câmera da lateral e fez o gesto de "fala muito", mesmo tendo perdido o gol. Era uma tentativa desesperada de manter a fachada de superioridade. Lívia olhou para o placar. 1-1. O tempo era inimigo. O jogo caminhava para a prorrogação e, na prorrogação, o preparo físico superior da Espanha provavelmente venceria. O Brasil precisava de um milagre. Precisava de mais um momento de genialidade. Eles querem que a gente se cale, pensou Lívia, olhando para as próprias chuteiras gastas. Eles querem que a gente aceite o empate e morra na prorrogação. Então vamos responder do único jeito que o mundo escuta, jogando. O relógio marcava 40 minutos do segundo tempo. O placar ainda estava 1-1. O estádio inteiro estava de pé, roendo as unhas. A quarta árbitra já se preparava para levantar a placa de acréscimos. A Espanha tinha a bola no ataque, forçando a última pressão. A lateral espanhola cruzou na área, mas a zagueira brasileira subiu mais alto e cortou de cabeça. A bola caiu nos pés de Jéssica Moreira, que, exausta, dominou e viu Lívia pedindo a bola no círculo central. Jéssica fez o passe. Lívia estava de costas para o gol espanhol, com uma defensora colada nela. O destino reservava um momento icônico. Lívia não dominou a bola, ela apenas a amorteceu com a coxa e, em um único movimento, girou o corpo por cima da defensora. A espanhola passou reto, comprando o drible falso. Lívia estava de frente para o gol, e ela partiu. Ela não tinha mais o gás do início do segundo tempo, mas tinha a adrenalina. Uma defensora veio fechar o espaço, Lívia pedalou 1, 2 vezes e cortou para dentro. A defensora caiu sentada. 2 zagueiras vieram na cobertura, desesperadas. Lívia viu o espaço entre elas. Ela acelerou. A goleira espanhola saiu novamente, desesperada, gritando, tentando fechar o ângulo. Ela veio como um trem, esperando o chute forte, o mesmo chute do primeiro gol. Cristina Valdés, a capitã, vinha na cobertura, correndo o máximo que podia, gritando para a goleira. O estádio inteiro congelou. O tempo parou. Lívia não chutou forte. Ela viu Valdés vindo na cobertura pelo canto do olho. Ela viu a goleira se jogando aos seus pés. Com uma frieza absurda, uma calma que só os gênios possuem, Lívia diminuiu a velocidade por um microsegundo. Ela não fuzilou. Ela deu um toque sutil por baixo da bola com a lateral do pé, um chapéu milimétrico, uma cavadinha. A bola viajou em câmera lenta, subindo suavemente, encobrindo a goleira que se esticava inutilmente.
Valdés, que vinha na cobertura, tentou pular para tirar de cabeça, mas a bola passou centímetros acima de sua testa. A bola flutuou, e como uma pluma morreu mansa preguiçosa no fundo da rede. 2-1, Brasil. O silêncio foi mais alto que qualquer vaia, mais alto que qualquer grito de gol. 40 mil pessoas em Sevilha assistiram, de boca aberta, aquela obra de arte. A genialidade calando a arrogância. Lívia nem teve forças para correr. Ela parou, colocou as mãos no rosto e desabou de joelhos no gramado. Ela chorou. Chorou a raiva, a humilhação, a dor, a exaustão. Suas companheiras de time, que vinham correndo atrás dela, caíram por cima dela em um abraço coletivo, um monte de camisas amarelas chorando e gritando no gramado inimigo. A treinadora Marta Figueiredo correu pela lateral, abraçando a comissão técnica, gritando com a voz embargada: "Isso é o Brasil! Isso é o que eles nunca vão entender! Isso é futebol feminino!" As câmeras de transmissão, impiedosas, focaram em Cristina Valdés. Ela estava parada, imóvel, olhando para o placar eletrônico que agora marcava Espanha 1, Brasil 2. O desdém havia desaparecido. O sorriso arrogante tinha se transformado em choque puro, em humilhação pública. O apito final ainda não havia soado, mas a semifinal estava decidida. A placa subiu. 5 minutos de acréscimo. A Espanha se jogou ao ataque no puro desespero, mas o Brasil se fechou como uma fortaleza. A cada bola rebatida era um grito de guerra. O relógio parecia não andar. 47, 48. A Espanha alçou a última bola na área. Um bate-rebate, a bola sobrou na entrada da área. Cristina Valdés apareceu como um fantasma, pronta para o chute final. Ela armou a perna para a bomba, a última esperança espanhola, mas antes que ela pudesse chutar, o apito do árbitro soou. Era o fim. O Brasil, a equipe desacreditada, a equipe ofendida, estava na final. O apito soou no exato instante em que a perna de Cristina Valdés descia para o chute. O ar sibilou onde a bola deveria estar. Mas o jogo tinha acabado. O estádio, que segundos antes prendia a respiração pela última chance espanhola, agora exalava um som confuso, um misto de vaias frustradas, aplausos tímidos de reconhecimento ao esforço espanhol e o silêncio atordoado da derrota. E, acima de tudo, o grito do banco brasileiro que invadiu o campo como uma onda amarela. Reservas, comissão técnica, médicos, todos corriam em direção a Lívia Andrade, que ainda estava caída de joelhos perto da marca do escanteio, onde tinha desabado após o segundo gol. Ela não tinha mais forças. Quando as companheiras a alcançaram, ela apenas se deixou abraçar, o choro agora não mais de raiva, mas de um alívio sísmico, como se o peso de séculos tivesse sido tirado de seus ombros. A goleira brasileira correu o campo inteiro, de uma área a outra, e se jogou no monte de jogadoras. Marta Figueiredo, a treinadora, permaneceu na lateral por um instante, as mãos na cabeça, olhando para o céu de Sevilha. E então, ela também chorou, ajoelhada, socando o gramado que tinha sido palco da maior injustiça e da maior redenção de sua carreira. Do outro lado, o contraste era devastador. As jogadoras espanholas desabaram. Algumas, incrédulas, sentaram-se no gramado. Outras foram consolar a goleira que soluçava, culpando-se pelo gol de cobertura. E Cristina Valdés, ela continuava lá, parada na entrada da área, as mãos na cintura, olhando para o placar. O choque tinha dado lugar a uma raiva fria. E por baixo dela, o primeiro traço visível de medo. Ela olhou para os fotógrafos que agora se aglomeravam na linha de fundo, e ela sabia que aquele jogo não tinha acabado no apito final. Para ela, o pesadelo estava apenas começando. A volta para o vestiário foi um corredor polonês. A torcida espanhola, furiosa, atirava copos de cerveja e insultos. As jogadoras brasileiras, porém, nem ouviam.
Elas se abraçavam cantando baixo, protegendo Lívia no meio do grupo. O vestiário brasileiro foi uma explosão de catarse. A água voava. Alguém ligou um celular numa caixa de som pequena e um samba começou a tocar, abafando os gritos de comemoração. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, ecoava nas paredes de azulejo. Lívia sentou-se num canto, tirou as chuteiras pretas gastas e beijou o esparadrapo que segurava o couro lateral. Jéssica Moreira, que deu o passe para o primeiro gol, sentou-se ao seu lado. Você lavou a nossa alma, garota, a alma de todas nós. Marta Figueiredo entrou, bateu palmas e pediu silêncio. A música parou, os olhos dela estavam vermelhos. Eu quero que vocês ouçam. O mundo inteiro viu o que aconteceu hoje. Eles viram o que aconteceu antes do jogo e viram o que aconteceu durante o jogo. Eles nos deram o pior que eles tinham: o preconceito, a arrogância, a violência. Ela olhou diretamente para Lívia. E vocês deram o melhor que nós temos: a genialidade, a resiliência, a alma. Nós não ganhamos só um jogo, nós mudamos a história hoje. Ela respirou fundo. Descansem, se hidratem, mas se preparem. Lívia, você vem comigo. A entrevista coletiva hoje vai ser maior que o jogo. Enquanto elas se preparavam, o mundo lá fora já tinha dado seu veredito. Aquele fotógrafo atento, posicionado no ângulo certo, tinha enviado a foto. E ela explodiu. O gesto da banana, o sorriso de Valdés, o olhar de Lívia, em minutos, tornou-se o assunto mais comentado do planeta. Sites de notícias que jamais cobriram futebol feminino estampavam a imagem em suas páginas iniciais. O gesto da vergonha em Sevilha. Quando Lívia marcou o segundo gol, o gol da cavadinha, as redes sociais colocaram as duas imagens lado a lado, a banana e o gol de gênio, a humilhação e a resposta. A UEFA, pressionada por uma avalanche de críticas globais, soltou uma nota oficial antes mesmo do fim da coletiva. Iniciamos uma investigação imediata sobre a conduta da atleta Cristina Valdés por alegações de comportamento racista e discriminatório. Os patrocinadores da estrela espanhola, que horas antes a celebravam como a Rainha da Espanha, começaram a emitir notas de profunda preocupação e revisão de contrato. O castelo de arrogância de Valdés estava ruindo. A sala de imprensa estava mais cheia do que estaria para uma final de Copa do Mundo masculina. Não havia apenas jornalistas esportivos, havia correspondentes da BBC, do New York Times, da Al Jazeera. O ar estava elétrico. Quando Lívia e Marta entraram, o som dos flashes das câmeras parecia o de uma tempestade. As primeiras perguntas foram protocolares. Marta, qual foi a mudança tática no segundo tempo? Marta respondeu com calma, elogiando a compactação, a pressão alta, a resiliência, mas todos na sala sabiam que aquela era apenas a preliminar. Então, um jornalista espanhol, visivelmente constrangido, pegou o microfone. Sua voz tremeu um pouco. Lívia, parabéns pela vitória e pela vaga na final, mas, inevitavelmente, eu preciso perguntar sobre o incidente antes da partida. A foto que está circulando o mundo. O que você tem a dizer sobre o que aconteceu? A sala ficou em silêncio absoluto. Dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Lívia olhou para Marta, que assentiu levemente, dando-lhe permissão. Lívia puxou o microfone para mais perto. Ela não parecia nervosa. Parecia focada. Boa noite. Sua voz saiu firme, clara. O que aconteceu antes do jogo foi feio. Foi pequeno. Ela fez uma pausa e cada câmera focou em seu rosto. Algumas pessoas acham que uma banana pode nos definir. Acham que imitar um macaco na arquibancada é pressão de torcida.
Acham que uma palavra de desprezo, dizendo que o nosso futebol só importa no masculino, pode nos diminuir ou nos calar. Ela olhou diretamente para a câmera principal, no centro da sala. Elas acham que o preconceito e o racismo vão nos fazer baixar a cabeça. Hoje, nós mostramos que isso não é pressão, é crime. E a melhor forma de combater isso não é saindo de campo, é ficando, é ganhando, é fazendo eles engolirem o próprio veneno. Ela se ajeitou na cadeira, e então veio a frase que definiria tudo. A melhor resposta para o preconceito e para o racismo não vem da boca, não vem do ódio, vem dos pés. E hoje, o futebol feminino do Brasil, o futebol pé brasileiro, falou mais alto que qualquer ofensa. Nós estamos na final. Ninguém aplaudiu, jornalistas não aplaudem, mas o som frenético das teclas dos computadores, transmitindo aquela frase para o mundo, foi mais alto que qualquer ovação. A coletiva acabou ali. Não havia mais nada a ser dito. No dia seguinte, a genialidade tinha um rosto. Os jornais do mundo inteiro não falavam da tática, falavam da resposta. O L'Équipe, na França. A genialidade que calou o preconceito. O The Guardian, na Inglaterra. O drible da dignidade. O El País, na própria Espanha. A vergonha e a glória. Como a arrogância espanhola foi punida pelo brilho brasileiro. A foto do gol por cobertura, com Valdés esticada inutilmente no chão, estava em todas as capas. Para Cristina Valdés, a queda foi rápida. Suspensa preventivamente pela UEFA, ela viu 3 patrocinadores principais rescindirem seus contratos antes do meio-dia. A rainha estava nua, enfrentando a reprovação mundial e o repúdio do próprio país. Naquela noite, ela foi ao hotel da seleção brasileira, sozinha, sem uniforme, usando um moletom com capuz, tentando esconder o rosto. Ela pediu na recepção para falar com Lívia Andrade. A segurança hesitou, mas Lívia, que estava no lobby conversando com Jéssica, viu a cena e se levantou. Elas ficaram frente a frente, no meio do saguão silencioso. Sem câmeras, sem torcida, Valdés estava visivelmente abalada, os olhos inchados de chorar. Ela gaguejou. Eu não sei o que deu em mim. A pressão, a rivalidade... Lívia a interrompeu. O mesmo olhar frio do túnel. Não chame de rivalidade o que foi racismo. Não chame de pressão o que foi sexismo. Chame pelo nome certo. Valdés baixou a cabeça, derrotada. Você tem razão. Ela respirou fundo, olhou nos olhos de Lívia. Não há desculpas. Pelo que eu fiz, pelo que eu disse, não há desculpas. A voz dela quebrou. Você jogou como uma lenda? Ela estendeu a mão. Lívia a encarou por um longo tempo. O silêncio durou uma eternidade. O respeito que Valdés pedia não podia ser dado ali. O respeito não é algo que se pede, Cristina. A voz de Lívia era baixa. É algo que se aprende. Espero que você tenha aprendido. Lívia apertou a mão estendida da espanhola. Não foi um aperto de amigas. Não foi um gesto de perdão. Foi um gesto profissional. O ponto final. Lívia soltou a mão dela, deu as costas e voltou para a sua concentração. O ciclo da humilhação pessoal estava encerrado. O ciclo da história estava apenas começando. A frase que nasceu da dor virou símbolo. Eles tentaram nos diminuir com o futebol masculino. Tentaram nos diminuir com racismo. A gente respondeu ampliando a história. Dizem que o Brasil é bom no futebol masculino. Naquela noite em Sevilha, tentaram nos calar com o gesto mais baixo do preconceito, a ofensa mais vil do racismo. Tentaram nos dizer que nosso lugar não era ali, que nosso jogo não importava. Mas quem viu aquele jogo, quem viu aquele punho erguido, cortando o ar espanhol, quem viu aquela bola cavada e aquele toque de gênio morrer mansa no fundo da rede, calando 40 mil pessoas, sabe que o futebol tem memória. E ela não é branca nem masculina, ela é brasileira. Se você acredita que o talento não tem gênero,
nem cor, e que a melhor resposta é sempre a vitória, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história da final, essa é outra batalha.